Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje, o dia 4 de agosto, a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney, que também é chamado o cura d'Ars, né? É um nome que na França se dá aos padres, o modo de chamar, né? O cura, aquele que cuida, né? E, portanto, ele se tornou muito conhecido, né? A sua fama de santidade, sobretudo por causa de sua simplicidade, de sua convicção do chamado de Deus, e, portanto, nada se tornou um obstáculo absoluto, né? Claro que ele teve muitas dificuldades, muitos sofrimentos, e até em alguns momentos foi até aconselhado, né, deixar o seminário, né, tomar outra estrada, mas ele tinha uma convicção. A convicção era que a vocação não era uma iniciativa própria, mas a vocação era de fato um chamado de Deus. E ele quis ser fiel a esse chamado, mesmo considerando a sua realidade de muitos limites e de muitas dificuldades. E, portanto, se tornou, né, o padroeiro, né, de modo particular dos párocos, né, era o pároco, mas depois do ano sacerdotal, então se tornou também o padroeiro de todos os sacerdotes. Por isso que no dia 4 de agosto, nós também celebramos o dia do padre. Claro que dentro da dinâmica da celebração do mês vocacional aqui no Brasil em agosto, cada semana nós recordamos vocações específicas, mas se deu origem justamente ao mês vocacional, porque no dia 4 de agosto, né, se celebrava já essa vocação tão bonita e tão importante para a igreja, que é a vocação do padre. Então peçamos pela intercessão de São João Maria Vianney, por todos os sacerdotes que se empenham, né, na realização da missão como párocos, mas enfim, de todos os padres que buscam servir a igreja, devotando a sua vida ao povo, mas também numa entrega generosa com Cristo ao Pai. Então, que pela intercessão de São João Maria Vianney, todas as bênçãos e graças mais necessárias para cumprirmos bem a nossa missão, Deus nos conceda. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos a nossa meditação do trecho do Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 15, os 2 primeiros versículos, porque nos introduzem, né, no tema que vai ser desenvolvido, e depois os versículos 10 ao 14. E, num primeiro momento, nós vemos que Jesus está diante de uma discussão em torno do puro e do impuro. E isso não é algo secundário. Talvez para nós, podemos até pensar, né? Mas isso é tão relativo, né? Isso não é tão importante. Mas, para a religião dos judeus, para a mentalidade religiosa, cultural, isso tinha uma importância muito grande, porque não dizia respeito simplesmente a regras de higiene,
que, diríamos, para nós é o que tem sentido, né? Quando você tem o cuidado, né, de não ingerir, né, não de colocar para dentro do seu organismo coisas que sejam contaminadas, né, de germes, de bactérias e assim por diante. E, portanto, o modo de proceder é a limpeza, né? Lavar e lavar bem. Até aí não tem nenhum problema. Isso está presente em todas as culturas. Mas quando se absolutiza isso e torna isso um critério fundamental, até mesmo para conceber quem é puro e quem não é impuro, o que é impuro diante de Deus. Porque aqui o que está em jogo é isso, a pureza e a impureza como condições para estabelecer relacionamento com Deus. E aí vem o reducionismo, um reducionismo extremista, de pensar que um ritual já garante, né, a disposição de estabelecer com Deus um relacionamento de comunhão. Então é isso que Jesus vai contestar. Então, pode-se lavar aquilo que está no exterior, mas se não houver uma purificação interior, isso não garante, né? Não garante, do ponto de vista religioso, que se está em comunhão com Deus. Então, a questão levantada, né, aqui no segundo versículo é: porque os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Vejam que nessa pergunta dos mestres da lei, dos fariseus, né, que vieram de Jerusalém, não temos apenas uma questão levantada em relação a uma prática, mas nós temos aqui uma afirmação de que Jesus está ensinando de forma errada. Porque o que é que eles dizem? Eles dizem: porque os teus discípulos. Então, se eles dizem os teus discípulos, eles estão reconhecendo que Jesus é mestre. Mas, ao mesmo tempo, se eles estão dizendo que os discípulos não fazem, não observam, né, as tradições dos antigos, então eles estão afirmando que Jesus está ensinando errado. Então vejam aqui a astúcia desta pergunta. Não é uma pergunta objetiva, né, no sentido de qual é a razão, né, de eles fazerem isso. Mas eles já estão dizendo qual é a razão de os discípulos não lavarem as mãos, não observarem as tradições dos antigos. É o ensinamento errado de Jesus. Então, é muito mais do que uma pergunta, mas é uma tentativa de desmoralização, né, de dizer que Jesus não é mestre verdadeiramente, não está na coerência, na fidelidade, à longa tradição deles, né, que são tradições humanas, que são tentativas de fazer a interpretação da lei, mas com critérios humanos, e muitas vezes absolutizando até aspectos culturais. Mas tem que tudo estar relacionado a algo maior. A lei de Deus está para além de uma interpretação, mesmo que seja da Escritura. E aí Jesus, diante dessa palavra dos fariseus, dos mestres da lei, né, que criticam não só os discípulos de Jesus, mas criticam o mestre Jesus, Jesus também vai dizer algo muito interessante, né? Não é o que entra pela boca que torna impuro, mas o que sai da boca que torna o homem impuro. Então, o que sai da boca, e aqui Jesus não está fazendo simplesmente uma afirmação genérica, né, de tudo que sai da boca do homem, mas o que saiu da boca deles há pouco tempo. Então, o que foi que saiu da boca
dos fariseus e dos mestres da lei, uma crítica injusta a Jesus. Ou seja, uma difamação, uma calúnia, dizer que Jesus estava ensinando errado. Tanto que Jesus vai dizer em outros momentos do Evangelho, como os fariseus, eles não compreenderam a lei, a ponto de amarrarem pesados fardos para colocar na cabeça dos outros e não são capazes de mover com o dedo. Então, vejam que essa afirmação de Jesus é para dizer, na verdade, quem ensina errado. Ou seja, o que é que saiu da boca dos fariseus? Então, é o que sai da boca do homem é que torna o homem impuro. O que revela que o homem é impuro, ou seja, que está contaminado, né? Que tem o seu coração contaminado. E aqui é a grande prova disso, essa resistência e, ao mesmo tempo, como já dissemos, essa calúnia, podemos assim dizer, né? Acusando Jesus de que, se os discípulos dele não estão observando as normas, as tradições antigas, é porque Jesus está levando-os para o erro. Aí, de novo, nós vamos encontrar uma afirmação de Jesus, quando ele diz que, na verdade, são cegos. Né? Cegos guiando outros cegos. E aqui é algo muito significativo, porque Jesus fala de um buraco. Né? Então, um cego que guia outro cego, os dois acabam caindo no buraco. E o buraco, precisamos pensar sempre numa estrada, então o buraco é aquilo que faz a pessoa sair da estrada. Alguém que cai no buraco não continua a sua estrada. E qual é a finalidade da lei? Qual é a finalidade da interpretação da lei? Jesus já dizia antes, né? Escutai e compreendei. Escutar e compreender. Então, se escuta a palavra, né, a escritura, é preciso também que haja uma adesão a essa escritura. E a adesão à escritura, que é compreender, significa deixar-se guiar pela palavra de Deus. Então, os guias, né, os mestres da lei, devem se deixar guiar pela palavra de Deus para também poderem guiar os outros aos quais eles ensinam a escritura. Então, se eles não se deixam guiar pela palavra de Deus, se tornam cegos. E uma vez cegos, não vão poder guiar os outros, mas pelo contrário, vão conduzir para o buraco nessa estrada, nesse caminho. Por quê? Porque na Sagrada Escritura, o caminho é a nossa vida. É uma metáfora. Por isso que há o Salmo que diz: tua palavra é luz para o meu caminho, para a minha estrada, ou seja, para a minha vida. E sem a luz nós não enxergamos, então é como se estivéssemos cegos. Então o que está faltando nessa interpretação que eles fazem das tradições antigas é justamente a luz. E a luz é a palavra de Deus. Então vejam que coisa um tanto contraditória. Isto é, uma tradição que não é interpretação da Escritura, mas pelo contrário, é distorção da Escritura. Por quê? Porque se absolutiza aquilo que não é absoluto. E, portanto, Jesus também faz essa, vamos dizer, torna evidente, não é? Quem são os cegos ou quem são os mestres que ensinam errado. Começaram, né, aqui no Evangelho, fazendo a acusação de que Jesus estava ensinando errado, mas agora Jesus diz quem é que ensina errado, quem é o cego. E, portanto, sendo cegos, eles não vão poder caminhar, né? Passar por esse caminho para encontrar a verdadeira vida. Hoje, como dizíamos no início, né, celebrando o Dia do Padre, então o padre deve ser esse guia na comunidade. E para guiar
de fato, ele precisa ser iluminado pela palavra, precisa ter os olhos abertos e os olhos que enxerguem, para ajudar, para conduzir, para orientar. Portanto, peçamos nesse dia, com muita fé, pela intercessão de São João Maria Vianney, que de fato nós possamos, nós como sacerdotes, como padres, possamos ser guias iluminados por Jesus, por sua palavra, por seu ensinamento, para assim podermos também guiar e iluminar, não só com nossas palavras, mas também com o nosso exemplo, aqueles que nos são confiados. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e não se esqueçam de rezar hoje de modo bem particular pelos sacerdotes, pelos padres, também pelos párocos, de uma forma também bem particular. Então, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.